O inferno existe realmente? Milhões de pessoas foram ensinadas pela sua religião que existe um lugar de tormento eterno chamado inferno. É o lugar para o qual vão os iníquos. Segundo a Enciclopédia Britânica, a Igreja Católica Romana ensina que o inferno durará para sempre. Seus sofrimentos não terão fim. A enciclopédia prossegue dizendo que este ensino católico ainda é aceito por muitos grupos protestantes conservadores. Também os hindus, os budistas e os muçulmanos ensinam que o inferno é um lugar de tormento. Não é de admirar que aqueles a quem se ensinou isso costumem dizer que, se o inferno é um lugar tão ruim assim, nem querem falar sobre ele. Isto suscita a pergunta: será que o Deus Todo-Poderoso criou tal lugar de tormento? Ora, qual era o conceito de Deus quando os israelitas, seguindo o exemplo dos povos vizinhos, começaram a queimar seus filhos? Ele explica na sua palavra: construíram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, coisa que eu não havia ordenado e que não me havia subido ao coração. Jeremias 7:31. Pense nisso. Se a mera ideia de assar pessoas no fogo nunca subira ao coração de Deus, parece razoável que ele tenha criado um inferno ardente para os que não o servem? A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4:8. Será que um Deus amoroso realmente atormentaria pessoas para sempre? Faria você tal coisa? Conhecermos o amor de Deus deverá induzir-nos a recorrer à sua palavra para descobrir se o inferno realmente existe como lugar de tormento eterno. Seol e Hades, referindo-se ao lugar aonde vão os humanos quando morrem, a Bíblia usa a palavra Seol nas escrituras hebraicas e Hades nas escrituras gregas. Que estas palavras significam a mesma coisa pode ser visto pelo exame do Salmo 16:10 e de Atos 2:31, versículos estes que poderá ver mais à frente. Note que Atos 2:31 usa Hades ao citar o Salmo 16:10, onde ocorre Seol. Alguns afirmam que o Hades é um lugar de tormento eterno, mas deverá notar que Jesus Cristo esteve no Hades. Devemos crer que Deus atormentou a Cristo num inferno de fogo? Claro que não. Quando Jesus morreu, ele foi simplesmente para a sepultura. Gênesis 37:35 fala sobre Jacó que estava lamentando seu querido filho José, pensando que tivesse sido morto. A Bíblia diz a respeito de Jacó: ele se negava a ser consolado e dizia: pois descerei pranteando para meu filho ao Seol. Agora pense um pouco. Era o Seol um lugar de tormento? Achava Jacó que seu filho José foi para tal lugar a fim de passar ali toda a eternidade e queria ir para lá e encontrar-se com ele? Ou, em vez disso, Jacó pensava apenas que seu querido filho estava morto e na sepultura e que ele próprio queria morrer? Sim, pessoas boas vão para o Seol. Por exemplo, tome Jó, que é conhecido pela sua fidelidade e integridade para com Deus. Quando estava sofrendo muito, pediu a Deus que o ajudasse. Sua oração está registrada em Jó 14:13. Quem me dera que me escondesses no Seol, que me fixasses um limite de tempo e te lembrasses de mim. Agora imagine, se o Seol fosse um lugar de fogo e tormento, desejaria Jó ir para lá e passar o tempo ali até que Deus se lembrasse dele? É evidente que Jó queria morrer e ir para a sepultura, para que seus sofrimentos acabassem. Em todos os lugares em que Seol ocorre na Bíblia, este nunca é associado com vida, atividade ou tormento. Antes, frequentemente é relacionado com a morte e inatividade. Por exemplo, pense em Eclesiastes 9:10, que reza: tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, o lugar para onde vais. De modo que a resposta é clara. O Seol e o Hades não se referem a um lugar de tormento, mas à sepultura comum da humanidade. Salmo 139:8. Tanto pessoas boas como más vão para o Seol ou Hades. Sair do inferno. Pode alguém sair do Seol, Hades? Tome o caso de Jonas, quando Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas para que não se afogasse.
Jonas orou do ventre do peixe. Na minha aflição clamei a Jeová, e ele passou a responder-me. Do ventre do Seol clamei por ajuda. Ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Que queria dizer Jonas com do ventre do Seol? Ora, o ventre daquele peixe certamente não era um lugar de tormento ardente, mas poderia ter sido a sepultura de Jonas. De fato, Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do enorme peixe, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Jesus ficou morto e na sepultura por 3 dias, mas a Bíblia relata: nem foi abandonado no Hades. A este Jesus, Deus ressuscitou. Atos 2:31 e 32. De maneira similar, pela direção de Deus, Jonas foi levantado do céu, quer dizer, do que poderia ter sido a sua sepultura. Isto aconteceu quando o peixe o vomitou em terra seca. Sim, é possível sair do céu. De fato, Apocalipse 20:13 contém a promessa animadora de que a morte e o Hades entregarão os mortos neles. Quão diferente do que muitas religiões ensinam é o ensino bíblico sobre a condição dos mortos. Geena e o Lago de Fogo. Mas pode ser que alguém objete dizendo: a Bíblia fala sobre o fogo do inferno e o lago de fogo. Não prova isso que existe tal lugar de tormento? É verdade que algumas traduções da Bíblia, tais como a versão Figueiredo, falam do fogo do inferno e de ser lançado no fogo do inferno, que nunca, jamais se apaga. Mateus 5:22, Marcos 9:44. Ao todo, são 12 os versículos das escrituras gregas cristãs em que a versão Figueiredo usa inferno para traduzir a palavra grega Geena. É a Geena realmente um lugar de tormento ardente, ao passo que Hades significa simplesmente a sepultura? É evidente que a palavra hebraica Seol e a palavra grega Hades se referem à sepultura. Pois bem, então o que significa Geena? Nas escrituras hebraicas, Geena refere-se ao vale de Hinom. Deve lembrar-se de que Hinom era o nome do vale logo fora das muralhas de Jerusalém, onde os israelitas sacrificavam seus filhos no fogo. Com o tempo, o bom rei Josias mandou tornar este vale impróprio para tal prática horrível. 2 Reis 23:10. Foi transformado num enorme depósito de lixo ou entulho. Assim, no tempo em que Jesus estava na terra, a Geena era o depósito de lixo de Jerusalém. Mantinham-se ali fogos acesos por meio de enxofre para se queimar o lixo. O Dicionário da Bíblia, de Smith, volume 1, em inglês, explica: tornou-se o monturo, depósito de lixo comum da cidade, onde se lançavam os cadáveres de criminosos e as carcaças de animais e toda outra espécie de imundície. Todavia, não se lançavam ali criaturas vivas. Os habitantes de Jerusalém, que conheciam o depósito de lixo de sua cidade, entendiam o que Jesus queria dizer quando disse aos líderes religiosos iníquos: serpentes, descendência de víboras, como haveis de fugir do julgamento da Geena? Mateus 23:33. É evidente que Jesus não queria dizer que esses líderes religiosos seriam atormentados. Ora, quando os israelitas queimavam seus filhos vivos naquele vale, Deus disse que algo tão horrível nunca lhe subira ao coração, de modo que é claro que Jesus usava a Geena como símbolo apropriado da destruição completa e eterna. Queria dizer que aqueles líderes religiosos iníquos não mereciam uma ressurreição. Os que escutavam a Jesus podiam entender que aqueles que fossem para a Geena seriam destruídos para sempre, como se fossem lixo. Então, o que é o lago de fogo mencionado no livro bíblico de Apocalipse? Tem significado similar ao da Geena. Não significa tormento consciente, mas antes a morte ou destruição eterna. Note como a própria Bíblia diz isso em Apocalipse 20:14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Sim, o lago de fogo significa a segunda morte, a morte da qual não há ressurreição. É evidente que este lago é simbólico, porque a morte e o inferno, Hades, são lançados nele.
Nem a morte, nem o inferno podem ser queimados literalmente, mas podem ser e serão eliminados ou destruídos. Mas a Bíblia diz que o diabo será atormentado para sempre no lago de fogo. Poderá alguém salientar? Apocalipse 20:10. Que significa isso? Quando Jesus estava na terra, os carcereiros eram às vezes chamados de atormentadores ou algozes, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18:34. Visto que os que são lançados no lago de fogo vão para a segunda morte, da qual não há ressurreição, estão, a bem dizer, encarcerados para sempre na morte. Permanecem mortos, como que na custódia de carcereiros, por toda a eternidade. Os iníquos, naturalmente, não são literalmente atormentados, porque, conforme já vimos, quando alguém morre, ele deixa de existir completamente. Não está cônscio de nada. O rico e Lázaro. Então, o que queria dizer Jesus quando falou numa de suas ilustrações? Morreu o mendigo e foi carregado pelos anjos para a posição junto ao seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. E no Hades ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão de longe e Lázaro com ele na posição junto ao seio. Lucas 16:19-31. Visto que o Hades se refere à sepultura comum da humanidade, conforme já vimos, e não a um lugar de tormento, torna-se claro que Jesus estava ali contando uma ilustração ou história, como evidência adicional de que não se trata de um relato literal, mas de uma ilustração. Considere o seguinte: será que a distância que separa o inferno do céu está ao alcance da voz, de modo que se possa realmente manter uma conversação? Além disso, se o rico estivesse num lago ardente literal, como poderia Abraão mandar Lázaro para lhe refrescar a língua com apenas uma gota de água na ponta do dedo? Então, o que queria Jesus ilustrar? O rico, na ilustração, representava os líderes religiosos que se julgavam importantes, os quais rejeitaram a Jesus e depois o mataram. Lázaro retratava o povo comum, que aceitou o Filho de Deus. A morte do rico e de Lázaro representava uma mudança de condição. Esta mudança ocorreu quando Jesus alimentou espiritualmente o povo que fora negligenciado e que era como Lázaro, de modo que esse obteve o favor do Abraão maior, Jeová Deus. Ao mesmo tempo, os líderes religiosos falsos morreram quanto a terem o favor de Deus. Sendo rejeitados, sofreram tormentos quando os seguidores de Cristo expuseram as obras más deles. Atos 7:51-57. Portanto, esta ilustração não ensina que alguns mortos sejam atormentados num inferno de fogo literal. Ensinos inspirados pelo diabo. Foi o diabo quem disse a Eva: positivamente, não morrereis. Gênesis 3:4, Apocalipse 12:9. Mas ela morreu, nenhuma parte dela sobreviveu. Que a alma continua viva após a morte é uma mentira inventada pelo diabo. E também é mentira difundida pelo diabo que as almas dos iníquos sejam atormentadas num inferno ou num purgatório. Visto que a Bíblia mostra claramente que os mortos não estão cônscios, esses ensinos não podem ser verdadeiros. Na realidade, a palavra purgatório ou a ideia de um purgatório nem se encontra na Bíblia. Vimos assim que o Seol ou Hades é um lugar de descanso com esperança para os mortos. Tanto os bons como os maus vão para lá à espera da ressurreição. Aprendemos também que a Gina não se refere a um lugar de tormento, mas é usada na Bíblia como símbolo da destruição eterna. Do mesmo modo, o lago de fogo não é um lugar de fogo literal, mas representa a segunda morte, da qual não haverá ressurreição. Não poderia ser um lugar de tormento, porque essa ideia nunca veio à mente ou ao coração de Deus. Além disso, atormentar alguém eternamente porque fez algum mal na terra por uns poucos anos é contrário à justiça. Quão bom é saber a verdade sobre os mortos! Ela pode realmente libertar do medo e da superstição. João 8:32. Revisão.
após ter sido engolido por um peixe, porque disse Jonas: do ventre do Seol, inferno, clamei. Geena era um vale fora de Jerusalém. Foi usada como símbolo da morte eterna. A palavra hebraica Seol ou Sheol e a palavra grega Hades significam a mesma coisa. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos, e se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos.